Na reflexão de hoje, nós estamos entrevistando o presidente do movimento Espírito Santo em Ação, Alexandre Teodoro, que assumiu recentemente, em 21 de julho, a presidência desse tão importante movimento empresarial do Espírito Santo. Doutor Alexandre, é um prazer conversar sobre o que o movimento Espírito Santo em Ação espera, principalmente o que é o Espírito Santo Movimento em Ação. O prazer é todo nosso, né, de poder conversar aqui com os telespectadores da TV Ambiental. Que o movimento se propõe a fazer? A missão dele é movimentar a classe empresarial para um desenvolvimento do Estado de forma sustentável, né? E que o Estado seja melhor e mais justo. Acho que esse é o papel dessa organização hoje, que é o Espírito Santo em Ação. Então, nós assumimos no último dia 21 e com o propósito de fazer valer essa missão do Espírito Santo em Ação. Ou seja, a classe empresarial pensando e também expondo propostas com relação a esse processo de desenvolvimento. Vale a pena entender, né, como é que o Espírito Santo em Ação nasce, né? Ele nasce em 2002 com uma situação delicada em que o Estado passava naquele momento, em que 16 empreendedores, né, pessoas físicas, 16 empresários, pensaram desenvolver uma organização que pudesse pensar o Estado de longo prazo, o seu desenvolvimento, e com isso foi criada essa organização. Esses 16 convidaram outras instituições, outras empresas, ou seja, o modelo que nós funcionamos aqui por convite de adesão a empresas em que são avaliadas para estarem aqui conosco, e a partir daí essas empresas são mantenedoras. Então, de lá para cá, o movimento vem se desenvolvendo. Ele construiu as suas ações baseadas inicialmente no diagnóstico de logística do nosso Estado. Foi o primeiro trabalho realizado em 2003. Esse diagnóstico de logística mostrava para os empresários ou para os investidores qual o potencial logístico que o Estado tem, né? Hoje nós temos esse diferencial competitivo, mas não só para os empreendedores, mas também para o governo que iniciava, que era o governo Paulo Artung, mostrando para o governo o seguinte: se ele quer investir nessa área, tinha um diagnóstico colocado. Então, olha, se você vai investir, está aqui o que você tem que investir e por que você tem que investir. Então, essa foi a primeira ação, né, do Espírito Santo em Ação. Logo depois foi trabalhado o Espírito Santo 2025, que é o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2025. E aí as coisas ficaram mais fáceis, porque esse plano foi construído com toda a sociedade organizada, inclusive com o próprio governo. E com isso, então, nós temos um plano que nos colocamos como guardiões desse plano, que é o Espírito Santo 2025. E a partir do 2025, e aí que é o mais interessante, nós desenvolvemos as nossas ações em 11 comitês temáticos, que cada comitê desse trabalha uma determinada área, que visa o quê? Chegarmos em 2025 com um Estado melhor, que ele se desenvolva de forma sustentável, mas de uma forma mais igualitária e melhor para os capixabas. Então, é assim que nós nos organizamos e é assim que nós avançamos no nosso trabalho aqui internamente. Podemos passar alguns tópicos que são mais importantes desse plano? Por exemplo, na área portuária, qual o principal desafio? Bom, agora, na semana passada foi lançado no Palácio Anchieta o PELS, por exemplo, o Plano Estratégico de Transporte, né, e Logística do Espírito Santo. Então, com esse nome PELS, né, Plano Estratégico de Logística e Transporte do Espírito Santo. Esse plano tem um estudo profundo da questão da logística e do transporte no nosso Estado, construído não só com as mãos aqui da liderança do Espírito Santo, mas também com o governo do Estado e outras entidades ligadas à questão
da logística do transporte. Hoje, o Estado do Espírito Santo tem um instrumento em mãos extraordinário do ponto de vista de pensar o futuro do nosso Estado nessa questão de logística de transporte. Então, são trabalhos desse tipo, bem elaborados, com gente da mais alta competência à frente disso, colocando esse resultado à disposição da sociedade capixaba como um todo. Então, é esse o trabalho, por exemplo, que eu posso citar aqui para você. É porque nós estamos há alguns anos um pouco estagnados na área de porto, a não ser as grandes empresas que fizeram a sua infraestrutura, né, ou até para cargas gerais. A única novidade que a gente tem é o TVV, que já tem muitos anos, né? Ainda precisamos de outras saídas, né? Temos que trabalhar na questão do porto, né? Você tem a questão do porto de águas profundas, né? Tem a questão do porto de Vitória, nós temos um gargalo ali, a questão com questões a operacionalização, né? O calado do porto de Vitória, ou seja, temos ações pontuais nessa área para resolver. Podemos falar também, por exemplo, não só do porto, falar do aeroporto. Sim, esse é um grande desafio. Uma luta constante, né? É uma vergonha o que nós temos, verdadeiramente, uma vergonha. Eu acho que essa é a palavra que diz tudo, na questão do aeroporto de Vitória. E como é que nós atuamos nisso, né? Atuamos trabalhando pontualmente com a bancada federal, né? Com os nossos políticos em Brasília, atuamos diretamente com o próprio governo, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito federal, e para que essas questões que estão colocadas pontuais sejam resolvidas o mais rápido possível. Então, são ações muito diretas que nós desenvolvemos com soluções também práticas. Não agimos diferente disso. Certo. O aeroporto seria talvez um caso de uma parceria público-privada, né? Até se pensar nisso, porque um terminal que opera com 2 milhões de passageiros é rentável para qualquer tipo de... Mas não é o modelo que nós temos no país, né? O modelo que a gente tem no país é esse modelo em que a Infraero que toma conta, que administra e que provê os recursos. Então, não dá para reinventar muito, porque se ficar reinventando, isso demora muito tempo e tem que convencer muita gente. Eu acho que o convencimento está colocado pontualmente no que nós temos hoje. Tem um aeroporto em que não dá conta mais do que nós temos. Precisamos entender, às vezes a gente não entende porque tanta morosidade de uma coisa tão factível, tão fácil de entender o problema que nós vivemos. Você tem um aeroporto dentro de uma capital de um estado que cada vez se coloca com um grande diferencial pelo seu crescimento, pela forma como o estado se desenvolve em relação às outras entidades da federação, as unidades da federação. Mas, por outro lado, você tem um aeroporto que é uma porta de saída, né, de entrada e de saída do nosso estado, que tem um perfil, né, mais voltado para o comércio exterior. Nós temos aqui a produção, praticamente toda a nossa produção ela sai daqui, né, mas que ainda não foi resolvido. Então, é um grande gargalo que nós temos, mas nós estamos firmes, né, buscando aí dar conta dessa tarefa também, que não é só do Espírito Santo e Ançã, acho que é de todos os capixabas. Vamos agora a um rápido intervalo. Fique conosco, voltamos a falar sobre o modal rodoviário.